Bom, nesse vídeo eu quero mostrar fazer uma continuação na parte de montagem, tá? E mostrar, eu tenho um novo documento aqui, tá? E vou diretamente à parte de montagem, perdão. E aí eu vou mostrar as ferramentas de Mate, certo? De ligação, conexão, algo em sentido, certo? De conectar duas partes, tá? O que é a parte básica, né? De fazer uma montagem, uma assembly, tá? Então, eu vou fazer aqui, tá? Eu vou, primeiramente, inserir dois componentes, duas partes, certo? E aí vou mostrar as características de alguma das opções que tem aqui, tá? Aqui é bastante intuitivo, certo? Tipo, uma ligação fácil e fixa, certo? Que é como eu mostrei no vídeo anterior, tá? Introdutório, de revolução, certo? Para fazer girar, como se fosse, sei lá, uma roda, por exemplo, tá? Slider para um lado e para o outro, tá? E assim por diante, tá? Então eu vou inserir duas partes aqui, tá? Eu vou procurar aqui nos exercícios anteriores, nos documentos anteriores que eu fiz, tá? Eu vou utilizar essas duas partes que eu tenho aqui, que é do exercício 2, tá? Que eu acho que é do vídeo 7 e do exercício 8, que eu acho que é do vídeo 23, tá? São dois exercícios que eu apresentei para vocês, tá? Que são a ideia, tipo, foram peças meio aleatórias que eu encontrei na internet, me baseei, criei, etc, tá? Mas a ideia é que uma seja tipo um eixo, algo assim, tá? Que seria essa do exercício 8 e a outra seja como se fosse uma roda, tá? Mais ou menos, tá? Foi criada de uma maneira mais aleatória, assim, tá? Então, que eu vou mostrar justamente essas duas partes, tá? Para poder apresentar os tipos de conexões que existem, os tipos de mates que existem, tá? Então, eu vou instanciar primeiramente essa opção do exercício 8, tá? Eu vou criar uma nova versão aqui, tá? Eu já tinha criado anteriormente uma versão para ter como base, e agora eu vou criar uma segunda versão, versão 2, tá? Eu tenho aqui essa parte, certo? Eu vou instanciar aqui na simulação, tá? Então, na interface gráfica, né, no shape. Então, tem essa parte que está aqui, tá? Era referente a ser um eixo, alguma coisa assim, tá? Alguma parte mecânica, tá? Sei lá, o mais próximo que eu encontrei dos exercícios baseado no eixo, tá? E aí, eu vou também acessar o exercício 2, tá? Que esse sim, a ideia era ser como se fosse uma roda, tá? Um eixo, na verdade, né? Uma parte interna de uma roda. E, bom, aí eu vou ter essas duas partes aqui instançadas no ambiente do shape. Tá, então qual que é a ideia? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar eu vou vir nessa opção de Fasten Mate, certo? Ou de conexão fixa, certo? Acho que seria essa a tradução correta, tá? E como eu mostrei na parte do vídeo anterior, tá? Quando ele escolhe essa opção, automaticamente vai abrir isso aqui, tá? Que é a opção de selecionar de selecionar aqui em relação a qual segmento dessa minha parte eu quero fazer essa conexão, tá? Então aqui, você pode ver, eu posso selecionar em relação a cada um desses, certo? Cada um dos cilindros que eu tenho aqui, dos círculos que eu tenho aqui, tá? Inclusive as extremidades, tá? Mas o que eu vou fazer, eu vou selecionar exatamente em relação ao centro, do centro, tipo, exatamente ao centro desse buraco, certo? Que significa basicamente o centro dessa peça, tá? Então, dessa parte. Então, eu vou selecionar aqui, tá? Eu vou ter a primeira opção de conexão, tá? E aí eu vou vir nessa outra peça que está aqui, tá? Que seria basicamente o meu eixo, digamos assim, tá? Bem fantasioso, bem aleatório, tá? Que aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecionar essa outra parte que está aqui, tá? Então, vocês podem ver aqui, essa face, certo? Que tá aqui. Vocês podem ver, vai ter essa opção que tem também de centralizar, certo? Nessa parte. Então, eu vou clicar aqui, tá? E quando eu clicar, vocês vão ver que automaticamente essas duas partes vão ser conectadas, tá? De maneira fixa. Por standard, por definição, tá? De maneira fixa, tá? Fasten. E o que acontece? Se eu selecionar essa parte, eu posso fazer um preview aqui, tá? Um animate, que vai mostrar como que essas duas partes se conectam entre si, tá? Se eu clicar um preview aqui, tá? Nessa visualização, vocês vão ver que não vai mudar nada, porque de fato eu estou fazendo uma junta que é fixa, certo? Fazendo uma conexão que é fixa. Então, não.
não faz sentido ter algum tipo de movimento, tá? Então, obviamente, essa opção de conexão fixa realiza esse tipo de conexão, então não é para realizar nada, basicamente, tá? Existem outras conexões, tá? Automaticamente, quando eu crio o Mate, que é a conexão, aparece todas as possíveis conexões, que são as que estão aqui em cima, tá? Então, é basicamente uma minha interface que permite isso. Tá? E eu posso, baseado em essa daqui, posso trocar, certo? Apesar de ter criado fixa aqui, eu posso trocar para verificar como seriam as outras conexões nesse caso, tá? Indo em ordem, por exemplo, se eu selecionar a slider, tá? Não vai mudar nada, porque a conexão se mantém a mesma. O que vai mudar, basicamente, deve ser como vai se comportar essa conexão, tá? Só ver quando eu aplicar dar um play aqui, é exatamente um slider, certo? Vai para frente, para trás, tá? E aí permite ver como funcionaria essa conexão. Eu posso mudar de área, de vista, certo? E quando eu aplicar, só ver que vai para o outro lado. Tá? Então, eu tenho essa opção slider. Cilíndrica, tá? Que é a outra opção que eu tenho, tá? De conexão. Quando eu clicar, só ver que ele vai, não somente vai fazer o slider, mas ele também vai rotacionar, tá? Então, essa é uma outra característica, outra opção que tem, tá? E o que eu acho que seria mais interessante para esse tipo de conexão, tá? Imaginando uma ideia que isso seria um eixo, esse seria a parte interna aí de uma roda, tá? Esse seria o tipo de conexão mais que faria mais sentido, certo? Que é um revolute, uma revolução. Por quê? Porque faria isso, tá? Eu teria um tipo de conexão que basicamente eu tenho um giro, certo? Faço uma revolução, certo? Um giro de uma parte em relação à outra parte, tá? Então esse é o Revolut. Existem outras opções também que eu não sei, eu acredito são menos utilizadas, tá? Que seria essa pin slot, tá? Que só deveria realizar esse tipo de movimento para um lado girando, tá? O que mais? Planar, tá? Que realiza um quadrado, tá? O que mais? Essa opção de ball, tá? Que realiza um movimento bem aleatório, tá? Um pouquinho mais estranho. É como se fosse um movimento, não sei exatamente, não seria prismático. Seria tipo de movimento um pouco mais complexo, tá? E o paralelo, tá? Que realiza esse tipo de movimento. Além de fazer slider, ele também realiza o movimento para os lados, tá? Então, é como se fosse similar, assim como o cilíndrico faz o movimento de slider e rotação, esse faz o movimento de slider e também um quadrado. Então, basicamente é isso, tá? Existem várias opções, tá? De fazer esse tipo de conexões. E isso é basicamente a base para fazer qualquer montagem. Então, baseado no tipo de conexão e relacionado a quais partes dessas partes eu estou fazendo a conexão, vai definir a base, certo? Minha montagem do componente que eu quero montar, tá? Então, imagina que eu quero montar, sei lá, um carro, certo? Imagine uma sessão fantasiosa, certo? Que seria um eixo, certo? E seria a roda. Então, eu colocaria, por exemplo, uma junta de revolução aqui, certo? Que me permite visualizar como seria, como essa roda faria o giro em relação a esse eixo que eu tenho aqui, tá? Então, essa ideia eu vou aplicar aqui. Quando eu aplicar, vocês vão ver que é gerado aqui a conexão, certamente. Vocês podem ver que quando você passa por cima do Mate, vai mostrar aonde fica, onde está realizada essa conexão, tá? Que nesse caso, né, como pode ser observado, é exatamente no centro essas duas partes aqui, tá? E, bom, então, baseado com isso, eu posso também que utilize então essa opção de visualizar para ver como que fica a conexão, tá? O que eu queria mostrar nesse vídeo era isso, tá? E aí nos próximos vídeos mais opções aí que tem no Shape aí para essa questão de montagem.